E aí, gente querida, graça, paz e bem da parte do Senhor sejam acrescentados ao nosso caminhar. Sabiamente, há um ditado indígena que, na verdade, não é novo, porque Paulo já houvera mencionado a base, a substância desse mesmo ditado, dessa mesma consciência, há milênios atrás. Mas vou mencionar o ditado que diz assim que dentro de mim há dois cães brigando, duas dimensões, de paz e de mal, de bem e de contenda, de alegria e de tristeza. E na verdade, qual dos cães há de sobreviver? Aquele a quem eu alimentar melhor. Paulo menciona isso também ao dizer que dentro dele existe uma ambiguidade, uma contradição, uma relatividade. Existe a vontade de fazer o bem, mas normalmente o que ele fazia era o mal. E quando falamos disso, nós podemos aplicar tal batalha às inúmeras circunstâncias da nossa vida, inclusive e principalmente das nossas capacidades de relação com outro ser humano. O que determina a minha relação com outro ser humano é justamente aquilo que eu mais alimento dentro de mim. Porque, por exemplo, uma das coisas mais difíceis para um ser humano natural fazer, muitas vezes, é perdoar. Sim, perdoar, deixar a mágoa, abandonar o ódio, o fardo pesado das amarguras para trás. Se nós alimentamos mais em nós a nossa dimensão animal, caída, fracassada e pecadora, certamente as armas ou as munições que utilizaremos contra quem nos fez o mal será o mal. Se, no entanto, alimentarmos o Espírito de Deus em nós, a busca por nossa aparência cada vez mais semelhante a Jesus, certamente usaremos as armas das milícias espirituais, e uma delas é o perdão. Dia desses assistia eu a um programa que chama-se Investigação Discovery, que fala sobre assassinatos e crimes, alguns horrorosos, principalmente ocorridos na América do Norte e nos Estados Unidos. E eu vi o caso de uma mulher cuja família ou parte da sua família foi morta por um homem. Em dado momento da vida ela diz assim: todavia eu decidi perdoar. Eu não poderia viver carregando dentro de mim ódios. Aí eu pensei, puxa vida, que decisão sábia. Uma decisão sábia porque muitas vezes nós nos esquecemos de que perdoar alguém, em primeiro lugar, faz bem a nós mesmos. Em primeiro lugar. Porque a nossa negatividade, a nossa ausência de perdão em relação a alguém, não promove dores em relação àquela pessoa, mas avoluma em nós o ódio. Faz crescer em nós, enraizar-se em nós, gerar vida em nós, as raízes da amargura, que de uma semente tornam-se uma árvore destrutiva. Inclusive, há pessoas sem fim nesta terra, um número bem grande, que estão adoecidas no seu corpo, porque na sua alma alimentaram ódios, amarguras e falta de perdão. Ninguém aqui está romantizando coisa alguma. Em ponto algum, o Evangelho nos declara que perdoar alguém significa deitar-se na mesma cama, comungar do mesmo espaço necessariamente. Isso pode sim vir a ocorrer, em alguns casos sim, mas há em níveis outros em que a confiança está rompida.
e que é melhor o distanciamento para que você não se torne escravo de um estelionato, sequestrado de uma maldade de quem de repente habituado está em fazer só o mal. Mas perdoar antes de tudo é cura para mim. Cura para mim em relação às minhas relações com Deus, porque Ele diz que se eu perdoar os pecados, eu serei perdoado. Afinal de contas, eu recebi perdão, foi uma decisão de Deus me perdoar para que eu pudesse me aproximar dele, sendo eu um pecador. Então, em primeiro plano, eu me reconecto aos céus. Em segundo plano, eu me reconecto comigo mesmo, que dou a mim a oportunidade de ceifar, de cortar, de podar em mim toda e qualquer raiz de amargura que venha me adoecer. E dou a mim a condição de reconstruir o meu caminho e seguir adiante. O que não significa dizer esquecimentos, não é isso, mas é a capacidade de dar àquele que me ofendeu a mesma misericórdia que eu, não merecendo, recebi. E peço, Senhor, perdoa essa vida, deixa seguir o seu caminho, a fim de que eu também seja curado. Esse é o poder do perdão. E este é o poder que vence o mal. O mal que quer nos destruir, muitas vezes assim, nos implodindo de dentro para fora. Quando descobrimos isso, quando entendemos o que Pedro perguntou, Senhor, eu vou perdoar o meu irmão 7 vezes? Jesus disse, não 70 vezes 7. Isso não era quantificativo, era qualitativo, era qualidade de vida para mim, para você, para nós. Pense isso. Talvez você tenha aí no seu coração abrigado ainda raízes de amargura em virtude de alguma decepção ou de alguém que te magoou. E se essa pessoa seguiu a vida dela e você está preso, agrilhoado, acorrentado no passado das mágoas, adoecendo em si mesmo. A simples menção do nome de alguém já te corrói, te faz mal, te faz estremecer. Liberte-se disso hoje, em nome de Jesus. Você foi perdoado e não merecia essa pessoa. Não é por méritos, mas é porque você pode ser curado. Deus te dá essa condição. Graça, paz e bem, que você se sinta hoje perdoado, amado e que também tenha condições de perdoar da mesma maneira. Que a paz de Jesus esteja com todos.